Olá pessoal, sou Dinho Zambia, professor de arte. Hoje vamos trabalhar a arte na pré-história e na Antiguidade Oriental. A arte na pré-história e na Antiguidade Oriental durou muito tempo. Se a gente for pensar só o período pré-histórico de produção artística, são centenas de anos. A Antiguidade Oriental, a gente pode pensar aí pelo menos 2 a 3 milênios de história de arte registrada. Vamos pensar na pré-história, no período artístico do Paleolítico e do Neolítico, considerando que a Idade dos Metais pertence ao Neolítico, ok? E vamos pensar na Antiguidade Oriental, nos 5 povos que você estuda em História. Quais são esses povos? Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Tudo bem? Vamos começar. O período Paleolítico, a gente pode ver que é o período da Idade da Pedra Lascada. Existiam algumas características principais da arte. A magia propiciatória, também chamada de magia simpática. O que é isso? Vamos pensar juntos. Olha só. Você já fez alguma simpatia? Não? Eu ouvi dizer que alguém pegou um facão, colocou numa bananeira no dia de Santo Antônio e quando puxou esse facão de volta tinha ali a letra inicial do marido dela. Você acredita nisso? Bom, os homens pré-históricos acreditavam nessas coisas. Eles faziam simpatias, por isso é chamada magia simpática. Ou magia propiciatória. Sabe por quê? Porque eles pintavam o que eles queriam que acontecesse. Eles faziam uma pintura para propiciar o alimento. Eles pintavam cenas de caça para diminuir o poder daquele animal para no dia seguinte conseguir caçá-lo. Eles faziam uma pintura mágica, assim eles acreditavam. Vamos pensar na segunda característica que tem aí, ó, naturalismo. A pintura da natureza é perfeita. Cenas do cotidiano, como eu já disse, cenas de caça e cenas rituais. As cores, os corantes naturais, eles eram feitos de minérios, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue animal. Usavam como instrumentos os dedos e outros instrumentos feitos de penas e pelos para fazerem seus próprios pincéis. Tudo bem? Mas uma coisa muito importante é a mão em negativo, que era feita com pó triturado. Como isso era feito? Vamos pensar. Eles pegavam pedaços de argila, pedaços de minérios, trituravam, misturavam muitas vezes com alguns líquidos como as resinas das árvores, tudo bem? A gordura animal, misturavam, faziam aquela tinta líquida, pegavam com o dedo e pintavam nas paredes das cavernas. Às vezes faziam pincéis, como eu já disse, ou às vezes pegavam canos. Que cano? O próprio osso do animal, retira-se o tutano, ou pegava também alguns galhos de árvores, perfuravam, botavam a tinta dentro e sopravam, borrifavam, E muitas vezes, para pintar, eles colocavam a mão na parede e sopravam. Ao colocar a mão e sopravam, eles tiram a mão, vai estar o contorno da mão na parede da caverna. E aquilo representava a posse do território. São as mãos em negativo. Vamos ver, mãos em negativo, cova das mãos. Lá na Argentina, olha quantas mãos pintadas aí através dessa técnica de borrifar. Tudo bem? E aí, um bisão, pintura rupestre de bisão na caverna de Altamira, na Espanha. Bisão ou bisonte são esses bois primitivos que eram pintados para serem caçados. Tudo bem. E aí nós temos uma peça escultórica, uma estatueta, uma estátua da chamada Vênus de Willendorf. Willendorf é o nome de um território que é no sul da Áustria, tá? Ela foi descoberta 24 mil anos atrás, ela foi esculpida 24 mil anos atrás e foi descoberta em 1908 pelo arqueólogo Joseph Zumbacht. Tudo bem? Essa estatueta, ela representa a fertilidade, a gravidez e também uma forma de sensualidade feminina lá no período do Paleolítico, tá? Não tem detalhes do rosto, porque o rosto não representa a gravidez, não representa a fertilidade. Acreditava-se que as mulheres que tinham esses amuletos ou esses fetiches, elas poderiam ter melhor sua gravidez. Tudo bem, né?
E o Neolítico? Vamos pensar no Neolítico, vamos lembrar de uma coisa. O Neolítico é o período do início da agricultura, o período da revolução agrícola. É um período em que os homens eles saem das cavernas e vão poder agora habitar próximo dos rios. Estão lembrados disso, né? Tudo bem. Então eles vão descobrir uma tecnologia muito importante. Eles vão poder agora dar um polimento melhor na pedra. Por isso é o período da pedra polida. E eles vão conseguir confeccionar um tipo de pedra, vão produzir uma pedra que hoje nós chamamos de cerâmica. Então faziam vasos de cerâmica, faziam pratos de cerâmica, talheres de cerâmica, armas, ponta de flecha, ponta de lança de cerâmica. Então a cerâmica é uma tecnologia, a cerâmica é um instrumento, a cerâmica é uma manifestação artística. E eles faziam desenhos geométricos nessa cerâmica, a geometrização das formas, triângulos, curvas, faziam quadradinhos também, tudo bem? Vamos ver aqui as características da produção no Neolítico. Produção de cerâmica, fiação, ó, produção de fios e a produção de tecidos. A arte que evolui para parâmetros geométricos. E a arquitetura? A arquitetura, na passagem do Neolítico para a Idade dos Metais, vão ter as estruturas megalíticas, que são os dólmens, os menídes e os cromlechs. Tudo bem? Vamos seguir aqui que você vai ver. Aqui no Brasil, tá eu aqui na famosa Pedra do Ingá, no interior da Paraíba, distante da capital João Pessoa, 111 quilômetros. Tem inscrições rupestres na Pedra do Ingá. Tudo bem? E aí a gente olha que a arte pré-histórica no Brasil, ela pode ser encontrada nos principais sítios arqueológicos. Quais são os principais? O Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, o Parque Nacional Sete Cidades, também no Piauí, Cariris Velhos, na Paraíba, Lagoa Santa, Minas Gerais, Rondonópolis, no Mato Grosso, e Peruaçu, em Minas Gerais. Bom, uma questão, então, sobre pré-história caiu no Enem. Essa questão não é difícil, mas por ser uma questão de arte, pouca gente sabia. Vamos acompanhar aqui, ó. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Olha a pintura rupestre, vocês estão vendo aqui, ó, e é assim mesmo, no Enem é preto e branco, viu, pessoal? Aqui, ó, duas pessoas segurando um galho, um animal fungindo aqui, tá vendo? Então eles podem estar caçando ou afugentando um animal. Vamos ver o que isso tem a ver com as alternativas. A letra A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus tem a ver com o povo indígena e europeu, pessoal. Já passa para outra. Letra B. A organização social e política de um povo indígena. Está mostrando organização social e política? Pelo amor de Deus. Vamos à letra C. Aspectos da vida cotidiana. O que é o cotidiano? Caçar, colher frutos, ó. De grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil. É essa a alternativa. Os grupos que viveram aqui estavam caçando. Tudo bem? A letra D fala de rituais que envolveram sacrifícios, não é? E constante guerra, também não está mostrando guerra entre tribo nenhuma. Ok? E vamos então à primeira civilização da Antiguidade Oriental, o Egito. Quando falo em Egito, todos nós pensamos em pirâmides. Então observe que nós temos aqui as três maiores pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. As três grandes pirâmides, tudo bem? Patrimônio da humanidade também, gigantescas, blocos de pedra, os blocos externos de pedra batem aqui em mim. Você pode visitar, você pode estudar, você pode se deslumbrar com a arte egípcia. Essa foi a primeira pirâmide da história, a pirâmide do faraó Djoser, também chamada pirâmide escalonada, tá? Ela tem construções para baixo também, ok? Como nós estudamos já, vocês sabem que muitas vezes as pirâmides são associadas a tumbas dos faraós, né? Os faraós eram colocados ali. Observa essa questão. Nessa questão 7, que está aí no seu material, eu já coloco para vocês aqui, ó, uma forma artística de um relevo. Esse é um relevo que está esculpido aqui, o casal real Akhenaton e Nefertiti, e estão com as suas filhas. Eles tinham 6 filhas e estão com 3 aqui, ó. Aqui o Sol, que é o Deus único, já que o faraó promoveu a revolução monoteísta, o Sol com braços irradiando eles num dia, né? Num dia comum. Vamos ver a questão. Memorizaram a imagem? Ó, a 18ª dinastia egípcia foi muito importante não só para a história, mas também para a arte. O faraó Amenófis IV
que mudou seu nome para Akenaton, que significa servo do sol, promoveu profundas transformações de cunho religioso e político. Na arte, hoje conhecida como arte amarniana, porque o nome da cidade lá é Tel El Amarna. Ele possibilitou o quê? Então, qual foi a modificação, qual foi a possibilidade surgida com Akenaton? Letra A. O culto politeísta somente nos vilarejos, onde todos eram acostumados com a antiga idolatria das imagens pintadas e esculpidas. Não, gente, não foi permitido o culto politeísta. Se ele fez uma modificação na religião para o monoteísmo. Letra B. A entrada de influências estrangeiras de estilos que há muito já tentavam entrar na cultura do povo egípcio e era proibida pela rigidez religiosa. Pessoal, olha só, o egípcio era um povo que era muito envaidecido com a sua cultura, com a sua ciência, com a sua arte. Eles não permitiam a entrada de estrangeiros, muito menos a cultura do estrangeiro. Então joga fora essa alternativa. Vamos à letra C? A criação de um alfabeto consonantal de 22 letras, a exemplo dos fenícios, que tratavam bons negócios comerciais, simplificando a escrita hieroglífica. Não, pessoal, não. A escrita hieroglífica, ela não foi simplificada nesse sentido, não. Existiam mais de 6.000 hieróglifos. O Champollion e o Gardner, que foram dois egiptólogos, eles conseguiram organizar uma gramática de aproximadamente 250 a 300 hieróglifos traduzidos. É muito complexo, não é nada fácil não, viu? E as 22 letras consonantais existiram também entre os hebreus, não foram entre os egípcios. A letra D, o intercâmbio cultural de estrangeiros que sempre se mostraram sedentos pela cultura e arte egípcia. Não teve esse intercâmbio cultural, não. Olha a letra E. A liberdade artística de expressão e produção de cenas do cotidiano, até mesmo do faraó, antes sempre apresentado de forma imponente. Gente, é exatamente isso. Os faraós no Egito, eles eram sempre apresentados de forma grandiosa nos seus monumentos. Inclusive, existiam muitas fachadas dos templos que os faraós estão sentados, que os faraós estão em pé do lado dos obeliscos, que são postes gigantescos, quadrangulares, com pirâmides na ponta, que marcam o local sagrado. Os faraós eram sempre representados como grandes nomes, deuses na terra. O Akenaton modificou isso. Ele se representa, porque ele também gostava de arte, e exigia que cada um fizesse ao seu jeito. Então ele valorizou a criação artística, a livre expressão, ok? Então foi a letra E. Olha na Mesopotâmia agora, os modelos de arte mesopotâmicos. Aqui do lado eu já tenho uma imagem de um zigurate. Zigurate é um templo multifuncional, que no subterrâneo é um calabouço, uma prisão para estrangeiros ou presos políticos. Aqui no térreo, do lado de fora, é um comércio. No primeiro andar, geralmente, é um celeiro misturado com centro administrativo e, à medida que vai subindo, vai se tornando templo. E aqui é o santuário. É também um observatório, onde eles observavam e eles estudavam os astros, Por isso desenvolveram muito a astronomia. Então, a Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, tiveram as seguintes características artísticas dos seus povos. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme e os primeiros zigurates. Os babilônios aumentaram os zigurates e inventaram a técnica do barro vidrado, que é vitrificação, muito parecido com azulejo hoje, aquele brilho que tem um azulejo. Os assírios desenvolveram a arte da guerra, criaram bigas, que são carroças puxadas por cavalos. Os caldeus, que também podem ser chamados de neobabilônicos, eles criaram os famosos jardins suspensos da Babilônia na época do Nabucodonosor. Está aqui que eu coloquei para vocês uma imagem aí de uma escrita cuneiforme. Olha o exemplo da escrita cuneiforme, tá, pessoal? E aqui os fenícios. Os fenícios também, um grande povo navegador. A arte dos fenícios é a arte da navegação, tá? Os fenícios, o atual Líbano, eles navegaram por todo o mar Mediterrâneo. Os hebreus, quando fala em hebreu, qual a principal manifestação artística dos hebreus? A literatura. A literatura principal deles é a Torá. Torá é o Pentateuco. Pessoal, olha, quando você estuda a Bíblia, ou você lê a Bíblia, ou você já ouviu falar da Bíblia,
Você sabe que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. É a Torá. E por que no feminino a Torá? Porque é a tradição, a lei. Ok, pessoal? Esse livro é o livro sagrado dos hebreus. Hoje, do judaísmo. Tudo bem? Vamos seguir. Ó, os persas. Quando a gente fala em persas, a gente lembra de Dario, a gente lembra de Xerxes, Ciro, Cambises, grandes personagens históricos. Mas uma característica importante para a arte desses personagens históricos é que eles eram conquistadores. Então, quando conquistavam novas terras, eles traziam cultura das novas terras. Inclusive, tem um imperador chamado Ciro, que ele fez uma determinação que virou lei, que era a política siriaca ou siriana, que era, ao conquistar um território, se o povo conquistado se subjugasse, se submetesse sem violência, o imperador Ciro e seus generais mantinham o povo não apenas vivo, mas mantinham a cultura desse povo vivo. Interessante, né? Mas para isso eles também tinham que pagar impostos, eles também tinham que fornecer soldados para o exército, quando o exército persa precisasse. Por isso que quando você vê alguns filmes que falam sobre a Pérsia, o exército persa é bem heterogêneo, é bem misturado. Tem pessoas de um biotipo físico, aí outras pessoas de outro exército que também vai fazer parte do exército persa, mais baixo ou mais alto. Assista o filme 300, que fala sobre os espartanos lutando contra os persas, mostra bem um exército persa bem diferenciado, bem diferente, muita gente participando das colunas do exército persa. Então eles desenvolveram também a arte da guerra. Os persas, eles conquistavam territórios e traziam influências desse território, como nessa imagem que eu coloco para vocês agora. Observe essa imagem. Ó. Nessa imagem, você está vendo aqui, ó, na frente, aqui em cima, nesse pedaço aqui, ó, esse portal aqui, ó, é um portal bem egípcio. Só faltou colocar um sol com asas aqui para ser egípcio, que depois os gregos também copiaram. A forma de fazer os relevos da parede parece muito com os mesopotâmicos, parece muito com os assírios, esses relevos que tem aqui na parede. Entenderam, pessoal? Então, os persas, eles capturaram influências de outros povos. Vamos recapitular. A arte na pré-história e a arte na antiguidade oriental. A arte na pré-história, no Paleolítico, nós temos a magia propiciatória ou magia simpática. Existem muitas cenas de caça, caça aos bisões, caça aos cervos, lutas, né, entre os predadores e os seres humanos, mas tem também muitas marcas de mãos na parede, que são as mãos em negativo, e às vezes também aparecem as mãos em positivo, mas é mais comum as mãos em negativo. Mão em negativo é quando você bota a mão na parede e você salpica a tinta ali, você borrifa a tinta ali, você tira a mão e fica lá o contorno da mão. Até hoje a gente faz isso, né? Aqueles contorninhos assim com a caneta. Isso é realmente pré-histórico. Isso caracteriza a posse do território, tá? Quando você vai para o Neolítico, no Neolítico já tem uma geometrização das formas, existe uma simplificação, a arte já não é mais tão ritualística, tão de culto ao sobrenatural. Tudo bem? Surgimento da cerâmica no Neolítico. E quando você fala da Antiguidade Oriental, aí você tem que lembrar dos 5 povos. Quais são os 5 povos? Egito, né? Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Falou Egito, lembrou em arquitetura, lembrou das pirâmides, das mastabas, que são grandes construções trapezoides que serviam como tumbas. Falava muitas estátuas, muitas esculturas do Egito, né, gigantescas ou não. Tinha um teatro no Egito, tinha música no Egito também, muita pintura, tudo no Egito era muito colorido. Tá, pessoal? Observe o seu material. Os mesopotâmicos fizeram os zigurates e fizeram escrita cuneiforme. Os persas, grandes guerreiros, que fizeram conquistas territoriais, trouxeram influências. Os fenícios, arte da navegação. E os hebreus, a Torá. Fique agora estudando com o seu material e faça as outras questões que tem aí.